E aí, pessoal, beleza? Vamos estudar agora a orientação topográfica dentro de topografia. Um dos principais conceitos básicos é entender a polaridade da Terra. Tá, lembra? Nós temos o Polo Sul e o Polo Norte geográfico, né? Polo Sul lá na Antártica, Polo Norte geográfico lá para cima, lá entre Rússia, Europa e Canadá, que é essa linha aqui da inclinação, essa linha aqui, esse eixo de inclinação da Terra. Porém, nós sabemos que nós temos um campo gravitacional ao redor da Terra, nós temos um campo eletromagnético que é decorrente do movimento do núcleo. Né? O núcleo interno, que ele é formado por níquel e ferro, e metal quente em alta velocidade gera campo eletromagnético, que nos protege da radiação eletromagnética do Sol. Esse campo eletromagnético, esse movimento do núcleo faz com que a Terra se comporte como um grande ímã, né? Um ímã gigantesco, onde o polo norte magnético está para o nosso polo sul geográfico e o polo sul magnético está para o norte geográfico, porque sempre as linhas de indução saem do norte magnético e entram no sul magnético, tá bom? Aqui nós temos o polo norte geográfico, o polo sul geográfico aqui em preto. Em vermelho nós temos o polo sul magnético, mas para evitar erros, assim a gente acaba falando polo norte e a mesma coisa aqui para o polo sul. E esse ângulo formado entre o polo magnético e o polo geográfico nós chamamos de declinação magnética. E essa declinação magnética ela varia no tempo e no espaço, podendo ser calculada com auxílio de cartas magnéticas. E é através dessa declinação magnética que nós temos os locais perfeitos, os cálculos perfeitos de localização na superfície terrestre. Então, observando aqui, a declinação ela depende do ponto observado. Então aqui, por exemplo, esse PNG é o polo norte geográfico. Então eu estou olhando num plano azimutal, eu estou olhando por cima do polo norte, aqui. E o nosso polo norte magnético, que na verdade é o sul magnético, está um pouquinho para lá. Se eu estou nesse local aqui do planeta, no ponto A, e fizer uma angulação entre o polo norte geográfico e o polo magnético, eu tenho um ângulo alfa. Já se eu estou no ponto B, eu faço um ângulo beta, que é menor do que o ângulo alfa. Se eu estou no ponto C, eu não vejo ângulo algum, eles estão numa reta para mim. Então, o ângulo alfa é maior que o beta, enquanto o ângulo do ponto C é nulo. Ou seja, a minha declinação magnética depende do ponto observado, então ela não é igual para todos os pontos do planeta. Para a obtenção da declinação e da sua variação anual, usa-se mapas ou cartas magnéticas. Nós temos, por exemplo, o mapa isogônico, onde linha ou curvas isogônicas são o lugar dos pontos que têm a mesma declinação na data de elaboração do mapa. Então, eu elaborei o mapa hoje e eu vou alinhar todos os pontos, vou fazer linhas isogônicas em todos os pontos que têm a mesma declinação. Já o mapa isopórico é o lugar dos pontos que tenham a mesma variação anual de declinação, ou seja, quem varia a mesma coisa para o ano. Com as curvas isogônicas, pode-se obter a declinação em qualquer local na data em que o mapa foi feito. Então, eu posso pegar um mapa de 1950. Se eu tiver um mapa isogônico, eu consigo determinar a declinação magnética em qualquer local do planeta. E com as curvas isopóricas, pode-se obter a variação anual de declinação magnética e fazer a correção para a data atual. Certo? Então, aqui, por exemplo, temos uma carta isogônica do Brasil, onde tem o alinhamento, né, dos pontos. Dá para perceber que aqui são inclinados, conforme vai vindo para leste, vão ficando mais retinhos, até que a declinação é para o outro lado. Aqui o mapa isogônico de 1965, dá para ver que já muda, ó, que está na forma de curvas, certo? O mais interessante é fazer esse cálculo, né? Como determinar a declinação magnética considerando o tempo antigo. Então aqui tem um exemplo. Em uma cidade, a declinação magnética em 1947 era 18 graus e 20 minutos ocidental, ou seja, para oeste. Sendo a variação anual de declinação 9 minutos ocidental, ou seja, para a mesma direção, determina a declinação em 2004. Como que se resolve isso? Primeiro, quanto tempo passou da carta para a atualidade, quando eu quero? Então, 2004 menos 1947 me passou 57 anos. A variação anual é de 9 graus, ou seja, a cada ano variou 9 minutos. Desculpa, não é grau, é minuto. Então, 9 minutos vezes 57 anos nos dá 8 graus e 33 minutos. Ele variou para ocidente. A declinação em 2004 vai ser, então, a declinação que eu tinha em 47 mais a declinação da variação nesses 57 anos.
que me dá uma declinação em 2004 de 26 graus e 53 minutos ocidental. Então, olhando aqui, ó, eu tenho, nesse azulzinho, eu tenho a declinação de 18 graus e 20 minutos em 1947, ocidental, e ele variou ocidental também. Ele pode variar oriental? Pode. Tá bom? Para calcular isso, para ver a posição geográfica, nós temos a bússola, que é um objeto com uma agulha magnética que é atraída para o polo magnético terrestre. Por mais que ele esteja apontando para o norte, na verdade ele está apontando para o sul magnético. E ele foi originado há 2000 anos atrás. Então aqui tem um exemplo. Uma pequena bússola é colocada próxima de um ímã permanente. Em quais posições assinaladas na figura, a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página? Então aqui eu tenho um ímã. Se eu colocar uma bússola no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, qual vai apontar sempre para o norte? A e D. Por quê? Olha aqui. Se eu coloco a minha bússola no ponto A, norte vai para o norte. Então sigo na mesma linha. No ponto C, não vai, no ponto B, desculpa, não vai dar por quê? Os opostos, lembra? O ímã vai atrair opostos. Mesma coisa com o C. E no D, o sul atrai o norte, ou seja, o norte apontando para o norte mesmo. Uma coisa importante de topografia é a determinação do azimuth e do rumo, que são angulações na planimetria, no plano. Então, o azimuth é o ângulo formado entre a meridiana de origem, que contém os polos geográficos e magnéticos, e a direção considerada. Ele sempre se origina do polo norte, sentido horário, e varia de 0 a 360 graus. Então aqui eu tenho um plano, são medidas no plano, pensem que você está olhando por cima. E aqui eu faço a minha rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste. Aqui eu vou ter o ponto 1, por exemplo. Eu quero ver o ângulo, né, o azimuth desse ponto 1. Ó, ele sempre parte do norte. Primeiro eu faço o alinhamento de 1 até o centro, a origem, né, dos eixos. E aí, ó, origem do norte e sempre no sentido horário, ou seja, esse sentido aqui. Então, o ângulo alfa é o azimuth do ponto 1. Se eu tenho um ponto 2 aqui, mesma coisa, faço o alinhamento na origem dos pontos e sempre a minha angulação parte do norte no sentido horário. Então, esse ângulo beta é o azimuth do ponto 2. Se eu tenho um ponto 3 aqui, ó, no sudoeste, faço o alinhamento, ligo o ponto 3 à origem dos eixos e faço o azimuth, que ele parte do norte, sentido horário, até chegar no alinhamento. Então, meu ângulo gama é o azimuth do ponto 3, tudo bem? Sempre partindo do norte no sentido horário. Já o rumo é o menor ângulo formado entre a meridiana que materializa o alinhamento norte-sul e a direção considerada. Ele pode ter origem tanto do norte e do sul, né, depende, porque tem que ser o menor ângulo, mais próximo do ponto, qualquer sentido, e pode variar de 0 a 90 graus. E aqui é importante, depois do valor do ângulo, tem que colocar a direção. Então aqui vou fazer nosso plano, direção. Então tem o ponto 1. Lembra, o ponto 1 está mais próximo do norte ou do sul? Do norte, então é um elemento. Então o rumo parte do norte. Então aqui eu coloco o valor e nordeste, tem que colocar NE, significa que ele está a nordeste. O meu ponto 2, faço o alinhamento, ele está mais próximo do norte ou do sul? Do sul. Então meu rumo parte do sul. Então, ó, beta é o valor, por isso que tem que colocar, ó, sudeste. No azimuth não precisava colocar a orientação. Aqui no rumo precisa. O ponto 3, ele está mais próximo do sul. Então, ele parte aqui do sul, porque ele pode ser tanto horário quanto anti-horário. E meu ângulo, e aqui meu ponto 4, está mais próximo do norte. Eu tenho meu ângulo gama noroeste, ok? Importante, por praticidade na realização dos cálculos de coordenadas, é recomendável que sempre que possível converta o rumo em azimuth. Por que usar o azimuth? Porque o azimuth sempre vai ter uma direção só. Ele sempre parte do norte e vai para o sentido horário. O rumo não, ele pode ir de um lado do outro, horário, anti-horário. Então, para trabalho, para cálculo, para facilitar, use os azimuths. Então, tem a conversão. Como que faz? Por exemplo, se eu tenho o meu ponto 1 aqui, eu estou no quadrante nordeste. Concorda que aqui pode ser meu rumo e também meu azimuth? No quadrante nordeste, qualquer ponto no quadrante nordeste, o rumo vai ser igual ao azimuth, certo? Quando eu estou no ângulo sudeste, que nem meu ponto 2, o meu azimuth parte do norte, já o rumo parte do sul. Então, qual que vai ser o valor do rumo? Rumo, ó, tudo isso aqui, azimuth mais rumo dá 180. Então, 180 menos o azimuth, eu tenho o rumo, certo? Só fazer a geometria básica aí.
Se eu estou no quadrante sudoeste, eu tenho aqui o ponto 3, o alinhamento, tenho o azimuth, que partiu do norte, e o rumo, que parte aqui do sul. Então, eu vejo que, qual que é o valor do meu rumo? Eu faço 180, o azimuth, né, que é tudo isso aqui, menos 180 graus. Se eu tiro isso aqui, sobra o rumo. Tudo bem? E para converter no quadrante noroeste, tenho o meu ponto 4, aqui eu vou ter meu azimuth, e o rumo parte aqui do norte. Se eu somo o rumo e azimuth dá 360, então 360 graus menos o azimuth sobra o rumo, tá bom? Geometria basiquinha, noções de lógica. Aqui, ó, determine o valor de azimuth para os rumos 43 graus sudoeste, 39 graus sudeste e 28 graus noroeste. O rumo aqui, para 43 graus sudoeste, é o azimuth menos 180 graus. Então, aqui nosso valor vai dar 223 graus. Então, 43 graus sudoeste é a mesma coisa que 223 graus de azimuth. Para 39 graus sudeste, usando a equação, eu tenho que o rumo 39 graus sudeste é a mesma coisa que um azimuth de 141 graus. E para o meu rumo 28 graus noroeste, eu vou ter um azimuth, seguindo a equaçãozinha, de 332 graus, ok? Aqui, ó, determine o valor de rumo para o azimuth 159 graus, 30 minutos e 12 segundos. Primeiro, eu coloco aqui meu ponto, um ponto qualquer, tá? Ele é 159 graus, então esse aqui eu tenho o meu azimuth, eu sei que ele está aqui. Qual que vai ser o rumo? Lembra, se eu somo o azimuth mais o rumo, não dá 180? Então, 180 menos o meu azimuth, eu tenho o rumo. Então, o rumo para o ponto P é de 20 graus, 29 minutos e 48 segundos, sudeste. Lembra, tem que colocar o direcionamento. Vocês estão vendo que é geometria básica, né? Só ter noções de lógica. E aqui nós vamos ter a conversão da forma sexagesimal em decimal. Ou seja, como tirar dos graus, minutos e segundos e colocar só graus, colocar em forma decimal. Aqui tem um exemplo. Vamos converter 3 graus, 15 minutos e 32 segundos. Ele está na forma sexagesimal. Por quê? Os meus segundos só vão até 60. Os meus minutos até 60. Então, eu tenho que converter isso para decimal, casas decimais. Primeira coisa, eu separo aqui, tiro 32 segundos. Então, ó, continuo 3 graus e 15 minutos. Divido 32 por 60. Então, isso vai me dar 0,533 minutos. Somo esse 0,533 com 15 minutos, eu vou ter 3 graus, 15,533 minutos. Continuando, eu separo, fica 3 graus, divido os 15,533 minutos por 60, que vai me dar 0,259. Somando aqui com o grau, eu vou ter que 3 graus, 15 minutos e 32 segundos é igual a 3,259 graus. Então, eu tirei da forma sexagesimal e converti na forma decimal. Só dividir por 60. Aqui um exemplo 2. 306 graus, 25 minutos e 2 segundos. Divido os 2 segundos por 60 para me achar quantos minutos, qual decimal de minutos eu tenho, que é 0,033. Somo com os 25 minutos. Eu vou ter 306 graus, 25,033 minutos. Agora eu pego 25,033 minutos e divido por 60, que dá 0,417, que dá o grau. Somo com 306, então 306 graus, 25 minutos e 2 segundos é a mesma coisa que 306,417 graus. Professor, quantas casas depois da vírgula? Você decide. Tá? Que nem aqui eu coloquei 3 depois da vírgula. Aí você faz a aproximação se tiver mais valores. Se você decidir que é 2, você tem que colocar 2 em todos, sempre padronizar. Tudo bem, pessoal? Então, isso aqui era um pouco da orientação geográfica. Faça os exercícios, dá o like no vídeo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.